Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, para mais uma aula de Educação Física aqui na plataforma do Colégio Maximus, tá certo? Estamos aqui para a aula dessa semana que vai ser sobre criar novas práticas corporais. A gente vai precisar aliar os conhecimentos que a gente teve nas 2 semanas passadas. A semana retrasada que foi a semana 8 de nossa aprendizagem, por remoto, né? Por controle por remoto, sistema remoto de aulas online. E nossa 8ª semana, que foi sobre práticas corporais, cultura e sociedade. Vamos precisar ter um pouco desse conteúdo e vamos precisar ter um pouco do conteúdo em mente da semana passada, que foi a semana 9, que foi sobre práticas corporais de origens brasileiras, tá certo? Aliado às videoaulas e às pesquisas que vocês fizeram como tarefa de casa, a gente vai passar para esse novo ponto da semana de hoje, tá certo? Que esse novo assunto é como criar novas práticas corporais, tá certo? Como que se cria novas práticas corporais? Como novas práticas corporais podem ser criadas, tá bom? Primeiro a gente vai entender que a gente vai dividir essa proposta é que vocês criem novas práticas corporais, tá certo? Eu já vou adiantando que a tarefa de casa vai ser essa. A tarefa de casa da semana vai ser você criar uma nova prática corporal. Vai exigir um pouquinho de pesquisa, um pouquinho de imaginação, e aí várias possibilidades podem surgir na cabeça de vocês, tá certo? Desde que seja amarrado dentro do que foi ensinado na aula e na disciplina, vocês podem deixar a imaginação fluir, tá certo? Então, pronto. Então, vamos lá. Como criar novas práticas corporais? Primeiro, a gente vai dividir as práticas corporais em grupos, tá certo? Em grupos de possibilidades. Bom, você vai poder criar práticas corporais dentro de 4 grupos. Você vai poder criar um esporte novo, você vai criar na sua cabeça aí. Você vai poder criar um jogo novo, Você vai poder criar uma brincadeira nova, ou você vai poder criar uma expressão. E aí, expressão não é sentimento, tá certo? Expressão aí por exemplo, dança, uma coreografia, algum tipo de manifestação cultural, tá certo? Um tipo de balé, alguma coisa assim, tá certo? Pode ser. Eu acho que eu já adianto que expressão é o campo mais difícil de se trabalhar nessa tarefa de casa. Já adianto. Mas se você quiser trabalhar, eu vou explicar todos eles de forma igual, tá certo? Mas vamos lá, entender um pouquinho de cada um. Então vamos lá. Se você escolher criar uma prática corporal, um esporte, você criar uma prática corporal dentro do esporte, você vai ter que criar uma prática corporal que exista vencedor, tá certo? O maior diferencial de esporte para jogos e brincadeiras é que o esporte visa a competição. Todo esporte visa a competição, tá certo? Então, se você escolher criar uma prática corporal que seja um esporte, ela tem que ter 2 coisas. Primeiramente, competição. Segunda coisa, regras fechadas. As regras de um esporte têm que ser fechadas. Tem lá um livrinho e tem as regras. Pronto, aquelas são as regras daquele esporte. Isso faz com que seja um esporte, tá certo? Então, se for criar um esporte, tem que ter competição e regras fechadas. Beleza? Ok? Pronto. Se você escolher criar uma prática corporal que seja um jogo, ela tem que ter competição, mas ela pode ter regras abertas. Certo? Certo? Então, beleza. Bom, jogo tem competição, pode ter competição e pode ter regras abertas, tá certo? Jogo. Brincadeira, ela em geral tem regras abertas. O que é regras abertas, professor? Regras abertas são regras que a gente pode combinar na hora. Por exemplo, vamos brincar de pega-pega.
Então, pode-se brincar de pega-pega contando até 10 e lá vou eu. Pode-se brincar de pega-pega contando até 30 e lá vou eu. Pode-se brincar de pega-pega com salve todos ou sem salve todos. Você combina ali na hora a brincadeira. Tá certo? Beleza? Pronto. Então, se você criar expressão, tá certo? Expressão vai ter regras fechadas, mas sem competição, tá certo? Do mesmo jeito que brincadeira também. Brincadeira não vai ter regras fechadas e nem precisa ter competição. Por exemplo, se você brinca de esconde-esconde, você brinca um dia inteiro e termina e ninguém ganha. Porque várias pessoas brincam de forma sem objetividade de ganhar do outro, tá certo? Então aqui a gente vai focar sempre em esporte, jogo, brincadeira e expressão, mas deixando claro que esporte e jogo tem que alguém ganhar. Brincadeira e expressão não precisa alguém ganhar, tá certo? Esporte e jogo tem regras fechadas. Brincadeira e expressão podem ter regras abertas. Beleza? Deu para entender um pouquinho a diferença dos dois? Dos quatro, aliás? Pronto, vamos tentar caminhar um pouquinho. Então, primeira coisa que você vai pensar na criação da sua prática corporal. Você vai criar uma prática corporal nova. A gente já aprendeu na aula retrasada que prática corporal é tudo aquilo que é feito com o corpo, tá certo? Você vai criar uma prática corporal nova. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai pensar no ambiente. Em que ambiente vai ser possível jogar? Lembrando que pode ser um ambiente só que seja possível, ou, por exemplo, pode ser vários ambientes que seja possível. Por exemplo, futebol de areia só tem um ambiente que é possível jogar, que é areia, porque se não tiver areia não pode jogar futebol de areia. Mas, por exemplo, se a brincadeira for, se a prática corporal fosse, por exemplo, natação. Natação pode ser praticado no mar ou na piscina, já são dois ambientes, tá certo? Então você pode criar uma brincadeira que tenha um único ambiente possível e você pode criar uma prática corporal que tenha mais de um ambiente possível de se praticar, tá certo? Você vai aí imaginar e pensar se vai ter um ambiente só possível de praticar isso ou se vai ter mais de um ambiente que seja possível de praticar, ok? Pronto, vamos mais um aspecto agora. O aspecto das regras ou lógicas. Basicamente é o que pode e o que não pode. É o conjunto de regras que vai dizer o que pode e o que não pode ser feito naquela prática corporal. Por exemplo, pode tocar no adversário, tocar. Não pode, não pode. Você vai ter que colocar lá na sua regra da sua prática corporal nova. Pode tocar com a mão no chão, não sei se vai poder, você vai pensar se pode ou não pode. Pode se deitar no chão, não sei, você vai pensar se pode ou não pode. Então pronto, a ideia de você criar um conjunto de regras é você estabelecer o que vai poder e o que não vai poder na prática corporal que você vai criar, certo? Beleza? Vamos lá, mais para frente. Objetivo. Bom, objetivo é basicamente aonde você quer chegar naquela prática corporal. Então, por exemplo, se for uma manifestação, o meu objetivo com aquela manifestação é mostrar a minha posição religiosa, mostrar a minha posição política, mostrar a minha posição filosófica. Bom, pode ser. O meu objetivo nesse esporte é marcar gol, é chegar primeiro, é ser o mais rápido. Bom, pode ser também. O meu objetivo nessa brincadeira é que todo mundo participe. Pode ser um objetivo de inclusão. O meu objetivo nessa brincadeira é que as pessoas dialoguem, conversem. Pode ser também um objetivo mais de grupo. Então você vai criar um objetivo, tá certo? Nessa brincadeira, se for um esporte ou um jogo, vai ter que ser assim. Ganha quem chegar, quem fizer tal coisa. Ganha quem chegar em tal tempo. Ganha quem chegar. Se for um jogo ou um esporte, tem que ser dizer quem ganha, quem faz o quê. Então, tipo, você vai estabelecer um parâmetro para um ganhar e os outros não ganharem. Ou alguns ganharem e outros não ganharem. Tá certo? Se for uma brincadeira ou uma manifestação, você vai estabelecer o seu objetivo. Tá certo? Pode ser a sua mensagem que você quer transmitir,
ou pode ser o seu objetivo de proposta. Qual é o objetivo daquela proposta? Certo? Beleza? Então, vamos lá. Material. Qual material a sua prática corporal vai precisar? Ah, minha prática corporal vai precisar de garrafa, de relógio, de raquete, de bola, de, sei lá, óculos, apito, corda, então, som, caixa de som. Você vai imaginar aí quais materiais a sua prática corporal vai precisar, tá certo? Você vai, lembrando que é para você criar uma prática corporal que não existe, tá certo? Você vai criar uma prática corporal nova, beleza? Massa. Vamos para a próxima. Duração. Você vai estabelecer um tempo de duração. Lembrando que tempo de duração não é obrigatório se for você escolher brincadeira ou expressão, certo? Se você escolher jogo ou esporte, você tem que ter um tempo de duração, tá certo? Beleza? Massa. Então, ó, próximo. Combinatividade. Então, a gente aprendeu sobre combinatividade na aula de práticas corporais de origens brasileiras, que foi disponibilizada na semana passada. Tá certo? A gente aprendeu, por exemplo, que para criar futevôlei, combinou praia mais futebol mais vôlei, criou futevôlei. Para criar frescobol, foi tênis mais praia, igual frescobol. Então, para criar algum esporte, algum jogo, alguma brincadeira, alguma expressão, qualquer prática corporal que você vai criar, você vai ter que trazer elementos que você já conhece. Ou que você já conhece, ou que você vai pesquisar em algum canto. Tá certo? Então, aqui você vai ter que explicar qual combinação você usou para criar essa sua ideia nova. Tá certo? Ah, eu juntei um esporte que eu gosto com um brinquedo que eu tenho em casa. Juntei esse esporte com esse brinquedo e criei uma ideia nova. Pronto, aí você bota aí. Você bota combinatividade, esporte tal mais brinquedo tal, criou essa nova ideia. Beleza? Só recapitulando rapidinho o que é cada um. Esporte é uma prática que é uma competição, tá certo? Onde vai ter um vencedor, e tem um conjunto de regras fechadas. Beleza? Beleza? Massa. Jogo é uma prática onde pode ter mais de um vencedor com um conjunto de regras fechadas. Certo? Brincadeiras. Não precisa ter vencedor e as regras são abertas. Certo? As regras podem ser combinadas na hora. Você pode ter umas regras bases, mas pode ser alteradas naquela hora. Certo? E expressão. Expressão é uma prática corporal onde eu quero transmitir uma mensagem. Onde eu quero fazer alguma coisa com o meu corpo para que o outro entenda alguma mensagem. Para que eu transmita uma mensagem para quem está me assistindo. Certo? Então, vamos lá. Recapitulando, você vai ter que pensar uma prática corporal nova, pensar qual o ambiente que ela vai ser praticada, quais as regras, o que pode e o que não pode ser feito, qual o objetivo, aonde eu quero chegar, qual material vou precisar, a duração que vai durar e que fatores eu combinei para criar essa nova prática. Certo? Eu agradeço a quem assistiu a aula, espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham entendido a proposta das atividades dessa semana, a proposta da atividade dessa semana. E qualquer dúvida, eu estou disponível tanto no grupo do WhatsApp de vocês, tanto na plataforma, para estar tirando qualquer dúvida que possa surgir. Tá certo? Um abraço e semana que vem eu volto com mais propostas, mais aprendizado e mais atividades. Tá bom?